Continuando a nossa aula, vamos agora ver as definições de função crescente e função decrescente, lembrando da nossa situação, relacionando a distância percorrida pelo carro e o combustível utilizado. Então, função crescente. Para lembrar de função crescente, você vai lembrar do modelo dessa reta subindo. Então, quando o gráfico tem uma reta com esse sentido, com esse tipo de inclinação, lembra de subindo, você já sabe que essa função ela é crescente, porque quanto mais aumentar o x, o y também vai aumentar. Então, é aquela função crescente, é aquela que aumentando o valor de x, o valor de y também aumenta. Outra maneira de verificar se ela é crescente ou decrescente é utilizando a fórmula. Se você tem y igual a x mais b, que é a representação gráfica, é a fórmula que representa a função afim, você vai observar o a, o que vem junto com o x, o coeficiente do x. Se ele for positivo, maior do que zero, eu já posso afirmar que a função é crescente. Função decrescente, como nós vimos no nosso vídeo lá na situação, na animação, quando tem essa ideia descendo, aí eu já sei que a função é decrescente, que é justamente eu vou aumentar aqui a horizontal o x e o y vai diminuindo. Então, descendo, decrescente. É aquela em que, aumentando o valor do x, o valor de y diminui, que foi o que aconteceu com o carro. Aumentava a distância, o combustível diminuía. Também podemos analisar só olhando a fórmula. Se eu tenho y igual a x mais b, o a menor do que zero, o a negativo. Se for negativo, eu já sei que a função é decrescente. Então, basta olhar aqui ao lado do x. Então, essas são as definições de função crescente e função decrescente. Situações bem simples agora para a gente ver. Tem um aqui y igual a 3x mais 2. Vamos supor que são funções dos reais nos reais. E aí você vai apenas avaliar se é crescente ou decrescente. Então você olha aqui para o sinal, o número que está aqui junto com o x, que é o 3 que é positivo, então a função é crescente. O número aqui que acompanha o x é o 4, está positivo, função também é crescente. Agora o número que acompanha o x está negativo. Se está negativo, eu já sei que a função é decrescente, ou seja, aquela nossa situação do carro, nós já sabemos que esse coeficiente aqui do x tem que ser negativo porque ela é decrescente. Então aqui também crescente porque eu tenho o 5 aqui positivo. Então, bem fácil olhar para a fórmula e identificar se é crescente ou decrescente. Então, voltando para a nossa situação inicial, você aqui já poderia perceber o seguinte: dos itens que nós temos, o item D e o E, eu já posso garantir que não são verdadeiros. Por quê? Porque nosso gráfico aqui, a nossa reta, ela é decrescente. Se ela é decrescente, o que acompanha o x é negativo, e aqui é positivo e positivo. Então, só com essa definição você já pode perceber quais dos itens. E outra opção sem cálculo. Observe que a reta toca o eixo do y no 50. Nós já vimos o seguinte: sempre quando eu tenho um gráfico é uma reta, o ponto onde essa reta toca o eixo do y é justamente o b. É esse número que vem aqui sem o x. Então aqui no nosso caso 50 só tem essa situação. Essas duas nós já vimos que não podem ser. Por quê? Porque a reta ela é decrescente, da ideia de descendo, e aqui está positivo, não pode. E nós estamos vendo agora o seguinte: pode ser A, B ou C. Só que dessas três só tem essa que tem 50. Então aqui tem que ser a letra B, porque o 50 é o ponto onde a reta toca o eixo do y. Então a nossa resposta é a letra B de bola. Eu vejo como uma situação do Enem, mas muito simples, você responde rapidamente. Poderia também fazer o cálculo. Como é que eu calculo esse A, o coeficiente do x, olhando para o gráfico? Olhando aqui para o gráfico, você vai ver a variação do y sobre a variação do x. Por que está negativo? Porque ela é decrescente, está na descida, então eu já sei que o coeficiente do x, o a, ele é negativo. Aí agora, menos a variação do y, o y saiu do zero, foi até o 50, então é 50.
e 500 que é o x, do 0 ao 500, 500. Vou simplificar, 50 por 50 dá 1, 500 por 50 dá 10. Então o nosso A é menos 1 sobre 10, que é justamente a letra B de bola. E mais uma vez o 50, porque é o ponto onde a reta toca o eixo do Y. Então a alternativa correta, a alternativa B. Então, espero que tenha ajudado. Revisem o vídeo, vejam novamente se for necessário. Fiquem atentos às atividades propostas. Tudo de bom e até a próxima.